Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sem Pedir Permissão. O episódio de hoje é diferente para mim, porque não é só um tema, é uma história que eu vivi e que eu vivo. Talvez seja por isso que eu preciso começar a te fazer um convite. Escuta esse episódio não só com a cabeça, mas com o coração aberto. A gente vai falar sobre como nasce uma família através da adoção. Mas antes de qualquer informação, eu quero te trazer uma consciência. Existem crianças esperando por uma família, mas também existem famílias que ainda não entenderam que já poderiam ser essa resposta. A adoção não começa no papel, começa dentro da gente. Começa quando a gente deixa de procurar a perfeição e passa a se perguntar se está realmente disposto a acolher uma história que já começou e que não foi com você. Disposto a permanecer quando não foi fácil. Disposto a amar, mesmo sem garantia. E talvez seja por isso que esse episódio é tão importante para mim. Porque ele não é só informativo, ele é humano. Vamos lá? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado por vocês dois aceitarem o convite de estar aqui hoje comigo nesse bate-papo, que para mim é tão importante, né? Dr. Luiz Henrique Paganella, promotor de justiça, teve na Vara da Infância e Juventude, tanto em Jaboticabal quanto em Ribeirão Tempo, há muitos anos. Foi meu mestre, talvez naquele momento a gente não sabia, mas uma sementinha estava sendo plantada no meu coração, né? Até porque vivo e vivi essa história desse processo de adoção. E agora, nesse reencontro, fico muito grata e coração transbordando de alegria por estar conversando com o senhor, um mestre, com você, o meu mestre, e podendo levar essa mensagem para as pessoas que, de certa forma, passam e passaram por essa dificuldade do processo de gravidez. Doutora Tatiana Berlingeri, uma amiga entrelaçada aí na vida, desde o estágio, junto à promotoria, até os dias de hoje, como madrinha do meu filho, José Antônio, prima do meu marido, empresária, empreendedora, advogada, e está à frente hoje do Educandário Lar do Caminho, em Jaboticabal, que é o orfanato da nossa querida cidade. Obrigada por vocês virem e compartilharem da disponibilidade de vocês aqui comigo para conversar, para ter esse bate-papo tão informativo, acredito. Certo? A gente que agradece, né? Eu que agradeço o convite de estar aqui com você hoje, de compartilhar um pouco mais de informação sobre esse assunto que é tão relevante e que as pessoas às vezes não têm a oportunidade de saber tantas informações. Tá certo. A gente agradece também, né? É um momento muito especial. Vocês duas são pessoas muito importantes na minha história, né? Nós trabalhamos juntos, né? Já faz um tempinho, né? Exatamente. E é um momento muito interessante esse reencontro para a gente conversar, colocar as nossas histórias em dia, né? É verdade. E especialmente esses assuntos que você quer trazer, que são muito relevantes, né? Não sei se eu posso dar grandes informações, mas experiência nesse assunto eu tenho. Trabalhei muito tempo na área da infância e juventude, né? Até recentemente, né? Faz poucos meses que eu saí, né? Mas também estou trabalhando numa área meio correlata, que é da área da violência doméstica contra a mulher. Uhum. Então, a gente pode ir comentando alguns aspectos aí, né? Vamos Tenho caminhando. certeza que o papo vai fluir muito bem, porque o formato do programa não é técnico, né? É um formato mais cotidiano, casual e exemplos práticos, como a gente havia conversado antes, são bem relevantes até para o próprio entendimento de quem nos acompanha, né? Desse público que gosta do nosso trabalho. Para quem não conhece, então, só vou fazer uma apresentação aqui do trio. A gente se conheceu através do estágio, a promotoria de Jaboticabal, né, no Ministério Público. O Dr. Luiz foi tanto
o meu promotor, quanto o da Tati, orientadora, enfim, durante 2 anos, praticamente. E aí que nasceu essa relação, naquele momento profissional, e hoje uma relação de amizade e até de colhimento de muitos frutos aí, experiências nesse sentido. Doutor Luiz, então nos conta um pouquinho, na prática, quem pode adotar? Então, na realidade, não existe nenhum requisito com relação a quem pode ou não pode adotar. Qualquer cidadão que tenha interesse em ser pai ou mãe pode buscar o cadastro de adoção. Tá. Aí a pessoa vai comparecer no fórum, vai ter que apresentar uma série de documentos pessoais e vai responder um formulário a respeito dos interesses, né? Então, é muito comum que a pessoa chega lá e preenche que era um bebê recém-nascido, de cor branca, sem histórico de problemas de drogas ou de saúde na família, e essa pessoa provavelmente vai ficar 10 anos ou mais e não vai conseguir. Não é a realidade, não é a realidade, né? Porque a maioria das crianças disponíveis para adoção normalmente tem um pouco mais, entre aspas, de idade, né? Sei lá, 5 anos para cima. Normalmente são crianças pretas, normalmente são crianças filhas de usuários ou usuários de entorpecentes. Algumas são crianças que têm problemas de saúde mental. Então, por exemplo, nesse formulário tem uma pergunta lá. Aceita criança que possa ter tido ou possa desenvolver algum problema de saúde mental? A pessoa coloca não. Mas veja bem, como é que você vai dizer que uma criança não vai desenvolver problema de saúde mental? Então, assim, é uma afirmação... Se a história dela já é um pouco... Então, é algo que a pessoa muito problemática, né? Tem que ponderar muito. A gente sempre falava, quando vinha essa consulta, que cada um é livre, né? Ninguém é obrigado a chegar lá e adotar um adolescente de 15 anos que tem transtorno psiquiátrico. Isso não é uma obrigação. Tá. Mas, evidentemente, que conforme a maneira que você coloca o seu perfil ali, você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade. Era comum, eu atendi muitas pessoas assim, casais, ou pretendentes a mãe ou pretendentes a pai, que vinha falar assim, eu tô nessa fila faz 5 anos e não consigo. E outras pessoas já foram chamadas antes. Aí você olha lá o formulário, até 1 ano, cor branca, é complicado. Infelizmente, não é uma questão de querer ou não querer. Não existe essa criança disponível para adoção. Até né? porque a justiça ela não tá para retirar a criança do berço de uma genitora ou de um genitor. Ela vai, inclusive, incluir esse retorno novamente a essa família inicial, né? Vai ter essas tentativas. Sim. Né? Então, um recém-nascido é quase bem improvável nesse sentido. Sim, é mais difícil, né? A não ser situações específicas que a mãe pede para entregar essa criança para adoção e não tem nenhum familiar que tenha interesse nessa criança. Então, isso também acontece. Mas não é a maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, das crianças que estão disponíveis para adoção, estão acima de 5 anos, né? Então, essa é a realidade, né? Então, se a pessoa chega no fórum, por exemplo, fazer um cadastro, eu aceito adotar uma criança de 7 anos, sem restrições com relação à cor de pele, esse tipo de coisa, Sim. Essa pessoa vai adotar rapidamente, né? Agora, se a pessoa quer recém-nascido, aí realmente é uma fila longa, felizmente, né? Que é sinal que as coisas estão melhorando. Caminhando. Embora não muito perceptíveis, mas estamos melhorando, né? Tatiana, junto lá à entidade, qual é o nível de idade entre as crianças que chegam para você ou que retornam para uma família adotada? Como é que funciona? Então, na nossa instituição, nós acolhemos de 0 a 18 anos. Nós temos uma casa destinada para os bebês e temos criança até 18 anos. Então, essa realidade é realmente, né, os abrigos, né, acolhem, a maioria são crianças com uma idade um pouco mais avançada, que já teve um histórico familiar, tudo. E eu tive, até fazendo uma pesquisa aí, né, no Brasil, nós temos em torno de 5.000 crianças destinadas, já liberadas para adoção, e 35.000 famílias cadastradas. Olha então, só. Quer dizer, as filas não estão se encontrando, né? Porque não está alinhado. Não está alinhado, justamente por causa disso que o Dr. Luiz falou, que às vezes as pessoas têm pretensões que não se encaixam com o perfil das crianças que estão
nas entidades. Será que essas famílias, de repente, romantizam um pouco essa questão da adoção? Será que elas estão preparadas realmente para adotar uma criança, para ser pais ou mães de um filho que já vem com uma história? Eu acho que a gente tem que ter, eu acredito que no curso, né, de preparação para adoção, tudo, eles têm que, eu acho que eles deixam isso bem claro, no sentido de que as coisas, as crianças têm que ser o que estão disponíveis, né, nas entidades. Eu vou dar um pouco meu exemplo prático aí, quando estivemos na fila da adoção. E aí fizemos o processo todo na época da pandemia. Então, esse curso preparatório para adoção, ele foi feito de forma online através do GAASP, né? Não foi nem através do setor técnico de Jaboticabal. Era o único que estava funcionando naquele momento. E foram 8 aulas bem instrutivas e bem direcionadas justamente com essa finalidade. O casal, o adotante, enfim, ele tem que ter o controle emocional e o entendimento que a adoção não pode ser romantizada. Ou seja, não vai vir príncipes e princesas para o berço dessa família. Vão vir, sim, seres humanos que já trazem uma história de ruptura, né? Porque estão sendo adotados, porque foram tirados da mão, do pai, desses genitores que trazem, sim, uns problemas sérios, né? Com relação à saúde, a transtornos psicológicos, enfim, uma série de fatores que são fatores que realmente não estão coerentes com o alinhamento de um judiciário ou de uma família. É isso, né, doutor? Então, essa é uma grande questão, né? Porque isso que a Tatiana estava falando, do desencontro das filas, né? De vez em quando a gente vê até isso em reportagens na imprensa, programas televisivos, que se fala, isso é um absurdo, que tem tanta criança para ser adotada e tanta gente querendo adotar. Mas, na maioria das pessoas que estão cadastradas para adotar, a intenção é de retirar crianças pequenas. Uhum. Enquanto que as crianças e adolescentes que estão lá, normalmente são de idades maiores. Então, existe um desencontro aí de expectativas. Eu não diria que é um erro, né? Porque a pessoa tem o direito de escolher o seu perfil. Uhum. Então, se a pessoa fala assim, eu quero adotar criança pequena, tudo bem. Ok. Sem problema. Só que a pessoa é alertada, isso acontece, de que não existe uma grande disponibilidade de criança nessa faixa. Uhum. Então, se a pessoa estiver disposta a encarar esse processo e ficar ali anos e anos esperando, muito que bem, é uma decisão pessoal. Né? Agora, a realidade de hoje em dia é essa, né? Para se adotar, se a pessoa quer realmente adotar com uma certa rapidez, digamos assim, não sei se essa é a palavra, mas ela vai ter que subir a faixa etária. Porque, do contrário, é um evento raro de se conseguir adotar uma criança pequena em um espaço de tempo curto. A não ser, de repente, algum município específico, por aí, enfim. Mas não é o mais comum. O mais comum é que se a pessoa pedir para, por exemplo, muitas pessoas se inscrevem e querem adotar recém-nascido ou até 1 ano. Essa pessoa, normalmente, vai ficar mais de 10 anos na fila aqui em Ribeirão Preto esperando uma adoção. E aí, só para a gente entender a questão da região, quando a pessoa entra com cadastro para fazer parte dessa habilitação aí para adoção, ela entra na cidade onde ela reside e aí ela faz parte daquele município, depois região, estadual, nacional. Como é que funciona essa evolução de repente, o seu cadastro ficar aberto aí? Isso mudou há um tempo atrás aí, Tá. que foi criado o Cadastro Nacional de Adoção, né? Isso. Então, isso teve uma certa alteração prática. Mas tem uma questão que a gente tem que pensar, o seguinte. Para uma criança, qualquer mudança é um impacto. Então, você retirar, por exemplo, uma criança nascida aqui em Ribeirão Preto e colocar ela para morar, sei lá, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, isso já é mais um impacto. Dependendo é lógico, se for um recém-nascido, não tem diferença. Não tem diferença. Mas se for uma criança aí de, sei lá, 4 anos para cima, já começa a ter mais essa questão. Você tirar a criança da cidade onde ela viveu, da mais uma ruptura. ruptura. Uma outra, porque a gente, por exemplo, você viaja para outro estado, a gente percebe. Sim, você vai, nítida a você diferença. vai num restaurante, você percebe que os costumes são um pouquinho diferentes, né? É a mesma língua,
Mas tem até a questão do sotaque, né? Enfim, Exato. você imagina numa escola, por exemplo, você transferir uma criança de uma escola de Jaboticabal para estudar em Porto Alegre. Essa criança, além de, evidentemente, sentir a diferença de escola para escola, ela vai sentir uma diferença de ambiente, né? Cultural. Então, isso tem um impacto. Então, o ideal seria evitar esse tipo de encaminhamento. Tá. Na prática, né, o melhor seria que a criança ficasse naquela cidade onde ela já vivia. Mas nem sempre existe essa disponibilidade, né? Então, o sistema ele tem os critérios. Hoje em dia é tudo automatizado, né? Sim. Com essa questão de inteligência artificial. Sim. Enfim, ele vai fazendo Fica as buscas, né? Mas são critérios objetivos que vão sendo utilizados, mas sempre tentando buscar a solução minimamente desgastante para essa criança. Até mesmo tem a questão da adoção internacional, né? Que ainda é mais rara, mas também pode acontecer. Né? Que também é algo que deve ser pensado como a última das soluções. Porque aí tem outro impacto, né? Que é o impacto de transferência de nacionalidade, que também é um impacto muito forte. Né? A gente imagina a gente mudar, sei lá, vamos mudar para os Estados Unidos. Né? Aí você vai para os Estados Unidos. Você tem um impacto grande, né, na sua vida, né, na sua rotina, né? É outra cultura. Outra cultura. Né? Outra língua, imagina né? para uma criança, para um adolescente. Né? Então, são esses problemas, né, que surgem. Né? E aí, como que é que fica aí para os dois agora? A relação do olhar de vocês enquanto a instituição, enquanto o promotor que vai analisar aquela papelada, aquela demanda com o emocional desse casal ou dessa criança. Porque ali as duas partes estão vindo com as suas dores, né? O casal, ou em específico o adotante, né? Ele vai ter as suas dores, eu imagino que diluída aí conforme caminha o processo de adoção, e essa criança que saiu, que teve uma ruptura inicial. Você, Tati, olhando a instituição, qual é a maior dor dessa criança? O que você acha que ali ela sente mais medo diante desse panorama tão incerto? Primeiramente, a criança chega na instituição e ela já tem um impacto dessa separação, né? Apesar de ser, às vezes, uma família que está passando por dificuldades, por desorganização, tudo, e ela é retirada da família para ser levada para a instituição, para ela já é uma ruptura grande, porque talvez ela não entenda toda aquela... aquela falta de organização aquela que está acontecendo. Motivação que gerou essa ruptura, então, trazendo assim, ela para uma estabilidade numa instituição. Né? Então ela chega numa instituição que tem outras crianças também, mas que não tem mais a família, né? Não tem mais a rotina né? que ela tinha. Então a gente faz todo esse acolhimento, a gente tem uma equipe técnica lá de psicólogo, assistente social, que faz toda essa recepção da criança, além das outras crianças que estão lá também, né? Sempre que chega alguém, eles se aproximam, tem toda essa recepção, esse olhar. E aí a criança ela começa a entender, né? Ela começa a ver, porque aí com o passar dos dias ela vai sendo reorganizada nessa rotina dela, ela, né, volta para a escola, tudo, e ela vai entendendo como funciona lá dentro, tudo. E ela vai tendo um acompanhamento dessa equipe para que ela possa entender tudo o que está acontecendo. E também, o caso dela também é avaliado tanto pelo setor técnico do fórum, né, que é feito toda uma avaliação, uma triagem, né? Uma triagem, tanto com a nossa equipe técnica, para poder trazer essa criança para que ela possa entender, né, se acalmar naquele primeiro momento, mas também que ela possa se preparar para os próximos passos que hão de vir, ou o retorno à família, biológica, ou até uma preparação para uma possível adoção. É muito importante esses dois setores estar bem alinhados, né, com relação a esse olhar, tanto o setor técnico, né, agora falando do judiciário, quanto essa instituição. Esses profissionais, é comum em todas as instituições, é obrigatório ter psicólogo?
Sim, teve é uma outra- obrigatoriedade Tá. de uns anos para cá. Essa foi uma obrigatoriedade de lei da gente ter essa equipe técnica, que é muito importante, porque eles que nos ajudam nesse direcionamento das crianças, nessa recepção, nesse direcionamento, e de tratar cada caso, né, cada história como única, Aham. de entender cada criança, de entender cada processo e saber o melhor para ela, assim como o setor técnico do fórum também, né, que vai dizer qual que é o caminho que deve ter seguido, que deve ser seguido, mas sempre em conjunto com esses profissionais de lá também. Então, é uma equipe que vai tratar daquela história de uma forma bem especial Tá. em cada um. Doutor Luiz, quando a gente estava ainda no processo de habilitação, o setor técnico ele vem até a nossa residência para ver como que tá as instalações, enfim. Qual é o olhar do judiciário para essa visita? Por que ela é importante? Eu acredito que não seja para ver quais são as condições materiais, vamos dizer assim, daquele casal que está sendo adotado. Não importa se é rico, pobre, enfim. O que o judiciário ele quer constatar através do setor técnico ali com essa visita? Normalmente é muito complicado de você encontrar problemas numa família, numa pessoa, num casal, somente com essas visitas, né? Mas, evidentemente, situações mais gritantes, assim, podem ser observadas, né? A questão da condição econômica não é relevante, Tá. desde que existam condições mínimas de subsistência, isso pode ser Obviamente, objeto de adoção. Mas uma coisa que é muito observada é a convivência, né? Tá. Que essa pessoa tem com a sua família, né? Se for um casal, qual é a convivência desse casal? Como é que é a convivência com os irmãos? Eventualmente, se tiver pais? Como é que os outros familiares observam essa ideia da adoção? Porque é muito comum. A pessoa vai se cadastrar para adotar e aí a equipe técnica vai avaliar os relacionamentos familiares e, de repente, essa pessoa não conversou, de repente, com o avô, com a avó, que vão ser avô, avó, né, sobre essa situação. Então, é uma situação que tem que ser analisada Tá. com muito cuidado, porque pode ter problemas aí que venham a dificultar né, o processo de adoção. Mas o que a gente pode dizer é que a adoção não é tão diferente assim de uma filiação natural. Sim, Que a maioria dos problemas que se falam que podem acontecer numa adoção também pode acontecer na filiação natural. exatamente. Né? Então, às vezes, você viu umas notícias assim, casos extremos, né? Mas assim, sujeito tal cometeu um crime, né? E ele era adotado. Aí você olha e você fala assim, bom, mas que pessoa filho natural não comete crime, né? Então, assim, são coisas que não dá para você relacionar, né? Então, assim, acontece muito isso. Né? A pessoa tem problemas na família. Por exemplo, acontece de situações de adoção que acabam não dando certo, por alguma razão. Né? Existe caso até de destituição do poder familiar de pai ou mãe adotivo. Aí as pessoas falam, mas é adotado, não ia dar certo. Não, mas quantos casos a gente tem de perda do poder familiar de pais e mães naturais? Né? São muito mais, né? Uma quantidade muito maior. Então, assim, são fenômenos que podem acontecer. É uma filiação diferente apenas no sentido de que ela não é biológica. Mas é uma filiação como qualquer outra. Então, com as mesmas vantagens e desvantagens. Pode ter um monte de problema. Pode ter problema de saúde, problemas inclusive de saúde mental, pode ter problemas comportamentais, muitas coisas podem acontecer. Como em qualquer família, como em qualquer um de nós. Todos nós... Com filhos biológicos também. Exatamente. A não ser quem tiver muita sorte, né? Não sei se é o caso de vocês duas, mas assim, muita sorte mesmo. Não tem nenhum familiar na sua família que tenha algum problema, né? Isso é meio difícil, né? Então, aí tem essa coisa social. Mas é porque é adotado, né? Como se isso fosse a causa de alguma questão, né, que acontece na vida da pessoa. E não é, né? E as dificuldades vão acontecer. Né? E pode ter problemas, né? Como pode ter na família natural também. Né? Existe ainda um preconceito em cima do assunto adoção, né? Eu vejo em alguns momentos... alguns momentos não, quase 100% das pessoas... Quando eu conto a minha história, elas me perguntam, mas você vai contar para ele que ele é adotado? Antigamente, isso era muito comum, né? Não contar, né? A família omitia essa informação, enfim. E a minha resposta sempre foi muito natural.
inclusive estamos fazendo uma discussão sobre isso, que sim, eu acho que o ponto de partida é esse. Amar é uma decisão. Seja ela biológica ou não, é uma decisão todos os dias. Amar seu marido todos os dias, amar seus irmãos todos os dias, é uma decisão, porque problemas sempre vão ter todos os dias, né? E o que a gente precisa entender, é assim, o que eu falo para as pessoas que de vez em quando me perguntam, é isso, é que ele já veio com uma história. E eu tenho que respeitar essa história e decidir que eu amo ele a partir dessa história e que tá ok. A gente vai caminhar junto com as dificuldades que ele tiver, que os adultos, né, em questão tiver com relação a isso, né? Mas que sim, a verdade sempre em primeiro lugar, né? Então, eu percebo que existe ainda esse preconceito com relação a, vai mesmo contar que não é... Enfim, e não muda nada, né, da história de um filho biológico, porque os desafios e os aprendizados serão os mesmos, idênticos, melhores ou piores. Isso é o destino que vai traçar, né? E aí, voltando naquilo que o senhor falou com relação que existe alguns casos eventuais de devolução ou não, antes da gente chegar neles... Eu gostaria de falar como que na prática esses encontros acontecem, tanto na instituição quanto no judiciário. Eu sei que existem os requisitos e os protocolos a ser seguidos, mas, Tati, conta pra gente como é que é feito esse conhecimento, né, entre a criança e entre o casal que irá entre a família, né, e a criança. A partir do momento que o judiciário libera essa criança para adoção, porque a gente tem que entender também, né, que às vezes as pessoas falam, mas é muito demorado, tudo, mas tem um processo a ser seguido para que isso lá na frente não traga um prejuízo. Prejuízos maiores do que já estão acontecendo, né? Então, não é uma demora do judiciário, é que tem que seguir todos esses passos. E quando a criança é liberada para adoção, que aí é feito a ligação de uma família com essa criança, essas informações são passadas para a nossa equipe técnica e elas começam a preparar essa criança para esses encontros. Então, inicialmente, o encontro é feito dentro do setor técnico, existe no fórum, é uma primeira aproximação que eles vão ter. Se a criança é um pouco maior, né, então às vezes já mostra uma foto do casal antes de ir para esse encontro, já prepara ela do que ela vai encontrar. E antes disso também já é feita uma preparação psicológica para ela entender que ela está indo para uma família substituta, tal. E aí esse encontro acontece primeiramente supervisionado dentro do setor técnico do fórum e às vezes acontecem vários desses encontros até que a criança e a família consigam iniciar um vínculo. E quando isso é detectado, todos esses encontros eles são supervisionados também pelas profissionais do setor. E quando acontece de que esse vínculo, né, já começou a ser, a sementinha, né, já começou a brotar dos dois lados, tanto da criança quanto da família, e aí eles já marcam um dia para que essa criança vá definitivamente com a família, apesar de ainda ter um estágio, né, de convivência, tudo, mas um estágio provisório, mas eles marcam um dia e essa criança vai. Então, a gente faz toda essa preparação, até dentro da instituição, as outras crianças também, né, já sabem o que está acontecendo. Participam, de certa forma, desse comunicado. Isso. E essa interação também com a equipe técnica. Inclusive, no dia que a criança vai sair definitiva, a gente faz até uma festinha lá dentro de despedida e a gente cola as fotos dela, né, os momentos que ela teve lá dentro. E aí ela se despede de todo mundo, tal, e vai. Até para ser um momento, assim,
especial para ela. Celebrado, que teve um marco. Então, a gente faz aquilo, isso. Né? Não dá para fugir dessa história, né? Inclusive, esses dias atrás, teve um menininho que estava saindo, era pequenininho. E a gente fez essa festinha para ele e para o irmão, que era menorzinho. E ele, mesmo pequenininho, né, na sua ingenuidade, ele falou assim, nossa, esperei tanto por esse dia, né, para ver a minha foto aqui. Então, quer dizer, apesar de ser pequeno, ele tinha essa expectativa de que isso acontecesse com ele, né? Mesmo pequenininho, ele deixou passar esse sentimento aí, né, de que ele tinha essa expectativa de sair também. Imagina. Né? Doutor Luiz, e aí somente o setor técnico acompanha ou o senhor, você acaba tendo essa relação com as pessoas que vão adotar, com essa família, com a criança específica, o senhor tem um bate-papo ali ou não? Não, no caso dos profissionais do direito, né, o juiz, promotor, esse contato é mais distante, né? Normalmente numa audiência, esse tipo de coisa assim, né? Esse acompanhamento mais próximo normalmente é feito pelos técnicos do judiciário e também, né, pelos técnicos do serviço de acolhimento, né? Tá. É um processo um pouco complexo isso daí. Não é tão não simples. é tão fácil decidir. Tem idas e vindas, tem situações que as coisas não caminham bem, né? Tem gente que fala que é que nem um transplante. Então, você vai fazer isso, tem que fazer uma série de exames prévios para ver se tem compatibilidade, né? Porque o prejuízo de uma devolução é muito maior. Então, e acontece muito. Inclusive, no estágio de convivência, ele existe para isso, né? Para que nesse período se avalie se é o caso ou não de concretizar essa adoção. Acontece muito durante o estágio de convivência de se verificar que não é o caso, que não houve uma adaptação adequada. E dos dois lados? Dos dois lados. Tanto a família querendo devolver, quanto a criança não querendo integrar. Pode acontecer. E o mais trágico que às vezes acontece é depois da adoção formalizada também ter problemas. Isso às vezes acontece também. Não é tão comum. É uma coisa um pouco mais rara, felizmente, mas acontece também. Mas é o que eu estava dizendo, né? Acontece isso também em famílias naturais, né? Então, os casos que a gente tem de destituição do poder familiar, né? São famílias naturais, em regra, né? Então, são problemas que podem acontecer. É um processo bem complexo mesmo. É por isso do segmento de todo um protocolo, de todo um cumprimento de todos os requisitos, enfim, para ter a menos chance de errar, ser possível ali naquele momento, né? E ô, Tatiana, qual é a dor que essa criança sente nesse momento da perda dessa instituição? Primeiro, da ruptura dessa família problema. Segundo, ela tem essa ruptura com a instituição. Aí ela segue para uma família substituta. E aí essa família substituta devolve. Lá dentro, na instituição, como é que vocês trabalham isso? Tem um acompanhamento dessa dor? É envolvido através de alguma terapia? Enfim, como é que funciona isso na prática? Sim, na verdade, nós já tivemos vários casos de crianças que foram devolvidas também. Existe um acompanhamento, né? É o que eu falei, tanto o acompanhamento na saída para a adoção, né? Quanto o caso que não deu certo, que às vezes é melhor que retorne mesmo, né? Do que continue, às vezes, numa situação que possa trazer prejuízos maiores para aquela criança, porque ela já teve um prejuízo de ser retirada da família biológica. Então, quando desse retorno, a gente tem todo um protocolo, né? De acompanhar essa criança, de entender o que aconteceu. Existe algum pagamento judiciário? Não sei se do judiciário ou do Estado, propriamente dito, por mais esse dano causado. Não. Porque é complicado, né, doutor? O que leva a essa família que procurou um processo de adoção, tramitou por anos, meses, passa por uma série de profissionais, né, para avaliar, tá instruído ali naquele momento. Poxa, aí chega o momento, a coisa tá alinhada na experiência ali, né, provisória, devolve a criança.
Ai, gente. Tem que separar aí se nós estamos falando de um caso de abandono afetivo, né? Uhum. Que é aqueles casos que pode acontecer também com família natural, Sim. que acontece muito, inclusive. Que aí nós já temos uma adoção consolidada, já tem a vamos dizer, certidão de nascimento, já acabou a adoção. Tá. Né? Já está na família, e aí tem o abandono. Isso pode até gerar uma ação de indenização, esse tipo de coisa aí. Dos casos em que a adoção está em trâmite, né? No estágio de convivência. Nessa fase aí, é comum acontecer problemas de adaptação. Uhum. Isso é uma coisa que é até natural. Pode acontecer. Então, faz parte do processo de adoção esse risco. Tá. Muitas vezes as pessoas falam assim, não poderia acontecer, mas é impossível. A gente não tem controle sobre a vida, né? A gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas questões de saúde mental. A gente não... Por mais que as pessoas falem assim, eu estou preparada para ser mãe ou para ser pai, e às vezes não está, né? Na família natural, por exemplo, quantos casos a gente não conhece? Muito. A pessoa tem o filho e não está preparada para trás, vai ver o filho com a avó, com o tio, sei lá. Isso é comum. Alguém né? criando. Algo que acontece. É. Né? Porque, por alguma razão, aquela pessoa não está em condições naquele momento. Né? Então, isso pode acontecer também num processo de adoção. Não existe todo esse trabalho aí de estudo prévio, preparação, cadastro, para tentar minimizar esses riscos, para tentar facilitar o processo, para filtrar nesses problemas. Muitas vezes, logo no início, se percebe que aquela pessoa não tem condições de adotar por uma série de razões, né, e já é excluída, né, é indeferido o cadastro, isso também acontece muito. Mas não é a garantia. Não há como você ter certeza que vai dar certo aquela adoção. Então, é algo que, infelizmente, faz parte do processo. E acontece mesmo dessa criança, às vezes, voltar, tem esse impacto emocional. Enfim, é uma coisa que é bem complexa, né? Trabalhar com esses temas. É a expectativa, né? Expectativa versus realidade. Isso, a expectativa da criança de como vai ser aquela família e a expectativa da família de como vai ser aquele momento, tudo. E talvez essas expectativas não se cruzem nesse momento. A criança está esperando alguma coisa e os pais, às vezes, também estão esperando outra coisa que não vestidas de alguma armadura social. Principalmente as crianças pessoal. que já têm uma idade, né, mais avançada, tudo, elas têm algumas coisas que elas precisam ser acompanhadas, né? Principalmente para entender toda essa história dela que ela teve e que agora ela está numa outra família. Eu sigo alguns perfis no Instagram relacionados a isso, de pessoas que já fizeram a adoção, principalmente de adolescentes, tudo. Mãe por Amor e o outro é Pai Ciência. Eles fizeram a adoção de irmãos, né, já crianças maiores, tudo, e eles sempre expõem essa realidade, né? Eles nunca romantizam isso. Eles falam que não é fácil. Tem que ter todo um acompanhamento e uma preparação, tanto da família, tem que estar disposta a aceitar e a entender que aquela criança está vindo com um histórico, está vindo com uma história que, às vezes, já foi difícil para ela, mas foi a história dela. O desafio onde ela nasceu. Diário de permanecer. Sim. É a escolha, né? Vai ter dificuldades, óbvio. Sim, que é assim o que como o nos filhos biológicos, né? Na família biológica a gente também tem isso. Você imagina, você tem um filho, né? A pessoa tem um filho lá e, de repente, essa pessoa começa a desenvolver problemas de personalidade. Por exemplo, adolescente. Você só adolescente vai ser adolescente envolvido com atos infracionais. Isso acontece, né? Aí o que você vai fazer? Você vai devolver para o Estado, né? Porque deletar ele da casa. Aí se é uma criança ou um adolescente que veio de adoção, é porque é adotado, mas não é. A gente tem muitos casos, por exemplo, em que às vezes de família até de posses aí com condições financeiras elevadas, que o adolescente começa a mexer com drogas, começa a traficar drogas. Sim. De repente vai parar numa fundação casa. Né? Isso acontece. Isso pode acontecer com uma criança ou adolescente que foi adotado. Pode acontecer. Né? E essa questão da idealização tromba um pouco com isso. Porque a pessoa imagina aquele conto de fadas, né? Eu vou adotar uma criança e vai ser uma vida maravilhosa. Uma boneca, Tomara. Um boneco. A gente torce, né? Tem muita gente que tem essa sorte. Né? Você tem um filho durante toda a sua vida e tá tudo muito certo, muito bom, maravilhoso, ótimo. Mas não é o que acontece sempre. Tem muitas coisas que podem acontecer, né? Doenças, problemas comportamentais, questões até graves, né? Enfim, é algo que faz parte da vida e a adoção não vai evitar isso. Não. Né?
Então, se a pessoa não tiver essa percepção, pode ter muitas dificuldades, né? É esse preparo psicológico, né, que as famílias precisam ter, assim como as crianças também precisam ter para entender que é uma nova situação, é uma nova família, é uma nova forma de amar que vai ter que ser aprendida por todos. E permanecida. Tati, agora para a gente caminhando para o nosso fechamento, ainda não é o fechamento, caminhando para o nosso fechamento, qual é a história mais bonita de adoção que você já presenciou ali na instituição? Olha, não tem uma mais de bonita, irmãos, mas todas deixam para a gente uma história, uma mensagem. A gente já trabalhou muito, né? Eu já trabalhei tanto como advogada, auxiliando famílias no processo de adoção, como agora dentro da instituição, né? Do outro lado. Administrativo. Como que a criança sai para esse processo. Então, é sempre muito bonito ver surgindo uma família que veio dos laços de adoção. Mas a gente sempre torce que essa família tenha o entendimento para saber que toda família, como a gente falou, mesmo a família biológica, ela tem os seus problemas. A gente vai ter a vida da gente vai ser sempre um mar de rosas, principalmente na criação dos filhos. E, então, independente da via que ele veio, todas essas histórias, né, que saíram de lá, todas deixaram para a gente um fundo, né, de uma mensagem, e isso é o que faz a nossa história, né? A nossa instituição tem mais de 50 anos, estamos completando 55 anos esse ano, então já tiveram lá já foi muitos lares do caminho de muita gente. Tatiana, e tem muita adoção com irmãos? Sim, temos muito. Adoção de irmãos, 2, 3, e que a família está disposta, às vezes, a receber, né, esses irmãos, cada um, claro, com a sua personalidade, com a sua história, mas já tivemos casos de irmãos, sim. E hoje, né, até pelo judiciário, a preferência é que os irmãos fiquem juntos. Antes até acontecia casos de separar, né, mas hoje a preferência é que eles fiquem juntos. E junto à promotoria, qual foi o caso mais bonito de adoção? Olha, você sabe que eu vou copiar um pouco a Tati aqui, porque eu não sei dizer qual é o caso mais bonito. Específico. Mas de vez em quando eu estou em algum lugar, aí aparece alguém e fala assim para mim, você trabalhou no processo da adoção do meu filho, que é esse aqui. Aí mostra, assim, eu não lembro, evidentemente, porque, sei lá. São mas muitos. isso acontece. Aí a pessoa é engraçado, né? Porque a gente está ali na promotoria, e você faz muita audiência, né? E você não vai ficar gravando a fisionomia das pessoas. Muita né? gente. É muita gente. Mas a pessoa, para ela, o promotor marcante. que estava na audiência, só foi uma vez que ela fez esse tipo de audiência. Então ela grava lá, esse aí, né? Tal. Isso acontece. Já várias vezes já aconteceu isso. Da pessoa me mostrar, falar que eu trabalhei no processo que gerou adoção. É uma coisa interessante. Casos que deram certo, né? Provavelmente, né? Porque tem os que também errado. não são tão bons, mas faz parte da vida. Diante de todas essas informações que a gente trouxe aqui nesse bate-papo, a gente sabe que ainda é um processo que precisa ser melhorado e melhor digerido pela sociedade. Ainda existe muito preconceito em cima disso, ainda existe uma fila desalinhada de interesses, né, pelo que a gente pode perceber. O que de repente, nós três aqui nesse bate-papo, a gente consegue identificar que, de repente, essa conversa que chega no ouvido das outras pessoas pode fazer a diferença de repente, sanar algum problema que não seja técnico ou processual ou baseado nos requisitos aí desses setores que envolve, o que a gente, enquanto profissionais ou seres humanos, pode fazer de diferente para que esse alinhamento, de repente, de uma fila ou esse descontrole emocional que acaba gerando uma possível devolução não aconteça mais.
Que você acha, Tati? O que a gente pode contribuir para o mundo ou para o universo de uma forma diferente daquilo que já vem acontecendo nos dias de hoje? Eu acredito, e que a gente enxerga que é um problema. Hoje, a gente tem muito acesso à informação através da internet e tudo. Então, é importante que as famílias que vão se cadastrar, adoção, que têm essa pretensão, que elas procurem informação, que elas procurem conhecer, né, sobre isso e entender melhor tudo isso e ter um autoconhecimento de se perguntar: será que eu estou preparada para isso? Eu vou trazer uma criança aqui para dentro de casa com uma história. Eu estou preparada? Se precisar até de um acompanhamento profissional com relação a isso, eu acho que isso é muito importante. E esses bate-papos, como esse que a gente está tendo hoje, também é importante, que leva informação para as pessoas, leva histórias de convivência, histórias boas e histórias que não deram tão certo. Uhum. Mas eu acho que o conhecimento tem que vir em primeiro lugar, né? Porque não é só o desejo. Claro, as pessoas chegam numa certa idade, elas têm o desejo de serem pais, serem mães, terem uma família, mas que elas entendam isso de uma forma melhor, né? Tenham um acompanhamento para entender que isso tudo precisa de dedicação, leva tempo e precisa de dedicação. Dedicação para a formação daquele vínculo, dedicação de amor mesmo para aquela situação, para que ela fique mais robusta e que possa se fortalecer para a vida. Então, no seu ponto de vista, uma família nasce a partir de uma adoção, em uma palavra, sem pedir permissão, talvez seja dedicação? Dedicação. Eu gosto de uma frase do Pequeno Príncipe que ele fala: foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Então, é o tempo que a gente dedica àquilo, é o dia a dia, né? É o estar ali presente que faz aquilo ser tão importante. Da mesma forma como os vínculos biológicos também são assim, né? É o dia a dia que a gente se dedica à família, ao relacionamento de casal, ao relacionamento dos filhos, que faz com que isso seja tão importante, né? Sempre diferente, né, doutor? Essa daí, ela é excelente, né? Sempre despontando. Doutor Luiz, o que o senhor enxerga durante esse trâmite processual que dá para fazer diferente? Eu sei que o senhor principalmente, tem que ficar engessado aos protocolos ali, aos requisitos de um processo legal, mas diante de todas as suas experiências aí, o que é que dá para encaixar nesse olhar junto a essa família ou a essa criança? No aspecto de família, pessoas que querem adotar, né? O que eu observei aí em todos esses anos de trabalho, uma coisa que dificulta muito, né, vamos dizer assim, uma certa rigidez das pessoas. E eu, pelo amor de Deus, quero fugir de assuntos políticos e religiosos, mas se a pessoa tem uma rigidez muito grande com as suas ideias, o mundo tem que ser daquele jeito aqui que eu penso, isso vai complicar muito no processo de adoção. Porque essa criança que está vindo não necessariamente tem esse mesmo padrão, viés, né? Esse mesmo tipo de pensamento. Então, a pessoa tem que ter uma abertura para entrar no processo de adoção. Abertura para ouvir profissionais que falam coisas que não tem, às vezes, não se encaixam com aquelas ideias que a pessoa tem. Uhum. Não significa que estão certo ou que estão errado, sim, mas é algo que é complexo. A adoção exige uma abertura de espírito, né? Então, você pensa assim, e aí qualquer um segue a sua filosofia. Uhum. Mas eu penso que as coisas certas são assim. E aí, numa adoção, não vai dar certo isso. Uhum. Você tem que estar aberto a entender situações que você vai conversar com profissionais da psicologia, da assistência social, da justiça. Saber permear, né? E tem certos padrões, certos critérios de avaliação. E é comum a gente ver isso. A pessoa, às vezes, não aceita. Mas a minha visão é assim, então, mas você vai ter que se adaptar. Isso dificulta muito. Esse cruzamento de situações, especialmente com a criança. Essa criança ela vai vir com uma formação, né, que pode ser boa, pode ser ruim, enfim, mas é uma realidade. Sim. Né?
Não adianta você querer mudar que do isso. dia para a noite essa criança vai incorporar aqueles valores que você tem. Uhum. Quanto maior a idade dessa criança. É lógico que se for uma criança recém-nascida é uma situação diferente. 1 ano também. Passou de uns 3, 4 anos, essa criança ela já começa a ter uma carga de valores que vai tornar um pouco mais difícil esse processo. Então, acho que essa abertura das pessoas, né, de aceitar novas ideias, novos pensamentos, é essencial. E nem sempre a gente topa com isso, né? Ainda mais nesses tempos de hoje, que a gente está num mundo polarizado, né? Todo mundo muito radical. Ou né? ou não é. Então, assim, você fala de uma pessoa, não vamos citar, pelo amor de Deus, mas pessoa X. Aí alguns falam que é o Jesus Cristo, outros falam que é o demônio, né? É a mesma pessoa, né? Então, assim, é complexo, né? E numa adoção, você topa com esse tipo de situação, né? Por exemplo, essa criança, ela pode ter uma formação, ainda que inicial, mas uma formação religiosa. A família dela ia em algum tipo de instituição religiosa. E essa família que está adotando tem uma outra visão religiosa. Isso é uma coisa muito complicada, né? Se a pessoa não tiver uma abertura, né? Quem está adotando, para compreender isso pode dificultar. E às vezes a pessoa é muito rígida. Não, o certo é isso. Não, mas a criança tem aqueles valores lá. Então não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. E lembrando que está informação exatamente, ainda, né? E isso acontece também nas famílias naturais, né? Porque Sim. de repente você tem lá seu filho, né? E um belo dia você falou, vou entrar na igreja X, ou vou torcer pro time de futebol Y. Começa enfim, e não necessariamente é aquilo que você queria. Tem que ter flexibilidade, né? Exatamente. Isso eu acho que a abertura de espírito é um fator que pode ajudar bastante. Então, na realização. posso entender que essa abertura de espírito é que faz nascer uma família através de uma adoção, principalmente. Acho que sim, flexibilidade é essencial. Flexibilidade. Flexibilidade é essencial. Em qualquer situação de maternidade ou paternidade, né? Mas no caso da adoção, tem esses complicadores das diferenças, né? Desde a origem. Dessas histórias. Gente, é isso. Muito obrigado por vocês compartilharem essas experiências de vocês, em específico na instituição, no judiciário. Estou muito feliz de ter reencontrado vocês dois, principalmente que a gente trabalhou junto 2 anos aí nesse período de experiência junto ao Ministério Público. E muito grata pela colaboração de vocês. Se vocês quiserem deixar as redes sociais ou alguma coisa, algum projeto que esteja fazendo ou vislumbrando, fiquem à vontade. Eu agradeço o convite de estar aqui falando desse assunto que, desde a época, né, do estágio, né, doutor, a gente já convivia com isso dentro dos processos. E eu, na verdade, desde pequena, porque o meu pai já era presidente dessa instituição lá atrás, então eu cresci lá dentro. E isso é muito especial para mim, falar desse assunto. E agora também, né, envolvendo você, a sua história, é muito interessante e muito gratificante para mim também. Então, eu agradeço o convite por estar aqui, né? Vou deixar aí o @ da nossa instituição lá, Educandário Lar do Caminho, que é uma instituição que fica em Jabuticabal e que a gente tá sempre precisando aí de ajuda, de doações, estamos sempre abertos. E agradecer mais uma vez por isso. Muito obrigada. Tati. Doutor? Eu só posso agradecer o seu convite, né? Eu fico muito feliz de ver você com esse sucesso todo, né? Gosto de pensar aqui que a gente contribuiu um pouquinho, eu sei que não muito, mas fico muito feliz de ver você assim tão bem profissionalmente, em termos familiares, é uma grande satisfação para mim. E a Tati também. A Tati também ficou muito feliz, né? Nós fizemos um trabalho muito legal, né? Juntos na época, né? A Tati ainda eu tenho um carinho muito grande por ela por causa do Marinho, né? O Mário Fernando Berlingeri, que é o pai dela, para quem não sabe, né? É uma pessoa muito especial, né? No nosso coração, né? Deixa muitas saudades. Aliás, eu quero fazer um registro, né? Não sei se você sabe, mas talvez você saiba, né? Mas foi o Marinho que me apresentou minha esposa Andréia. Olha! O Marinho, ele é uma pessoa que teve muitas realizações positivas na vida dele, né? São abundantes.
Mas essa foi especial, né? Me acrescentou a Andréia. Então, Te deixou uma lembrança eu tenho uma dívida eterna aqui com a Tati, né, que eu deixo aqui bacana, registrado. tá vendo? Né? Então é isso, é um momento muito feliz para mim. Estou Tá muito bom. contente, é sinal que o nosso trabalho deu frutos positivos, né? É sempre gostoso encontrar as pessoas que trabalharam com a gente. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada, Tatiana. Talvez hoje você tenha chegado aqui pensando em entender sobre um pouco mais da adoção. Mas eu espero que você saia daqui realmente sentindo. Porque a adoção não é sobre salvar ninguém. É sobre ter coragem de amar alguém que já tem uma história. Uma história que você não começou, mas que você escolhe continuar. E quando a gente entende isso, a pergunta deixa de ser: será que estou pronto? E passa a ser: eu estou disposto a permanecer. Eu estou decidido a amar. Porque, no fim, o que faz nascer uma família não é um vínculo de sangue. É a decisão de ficar, mesmo quando não é fácil. Principalmente quando não é fácil. E talvez o mundo não precise de mais famílias perfeitas, mas de famílias disponíveis. Se isso te tocou, não ignora, porque às vezes o que parece dúvida já é um chamado. Eu sou Renata Bressan e esse é o Sem Pedir Permissão, onde a vida não espera você estar pronto. Ela só precisa que você esteja disposto. Até mais.